Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um programa Livre Saber. No ano de 2013, tivemos a satisfação de participar da 10ª edição da Latinoair, Conferência Latino-Americana de Software Livre. Nesse evento, pudemos conversar com algumas pessoas muito interessantes. Vamos conferir então algum desses bate-papos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui no novo programa Livre Saber. Vamos ter a oportunidade novamente de conversar com o Fred, que é professor da Rede Pública Municipal de Belo Horizonte, de Minas Gerais, né, e tem uma participação muito ativa na comunidade de software livre. E uma das suas participações, bem sabemos, é na tradução no programa educacional livre, que é o GCompris. Fred, você poderia falar para a gente um pouco sobre o GCompris? O GCompris ele é um programa que tem uma característica diferente, né? Que quando a gente pensa em programa, a gente pensa em algo que tem uma função. E o GCompris ele funciona como se fosse um framework, um local de você rodar atividades dentro. Hoje o GCompris tem aproximadamente 130 atividades e cada atividade são atividades que às vezes são completamente diferentes umas das outras. Então você tem labirinto, você tem identificação de cores, você tem um bate-papo interno, você tem uma aplicação para fazer vídeos, tudo dentro de uma interface voltada para crianças, né? O foco do GCompris são crianças de 2 a 12 anos e a interface ela é toda preparada para essa faixa etária. As aplicações não são todas assim da mesma faixa, então você tem aplicações bem simples para quem está iniciando, você tem aplicações bem complexas. E essa faixa é uma faixa de referência, né? Na verdade, a gente tem alguns trabalhos muito bacanas, por exemplo, de uso do GCompris com idosos e para trabalhar coordenação motor, esse tipo de coisa. Ele é um software de origem francesa, né? As primeiras versões são francesas. Chama Bruno Codon, o criador, e ele criou para as crianças dele, para os filhos dele. Então, a gente fica brincando, né, que o software educacional mais famoso que a gente tem no Linux não é educacional, ele não foi criado para ser educacional, mas ele atende essa premissa de uma forma brilhante. E com o tempo o Bruno foi agregando outros desenvolvedores. Ele é o desenvolvedor principal, é ele que faz os releases, faz os lançamentos, mas ele tem vários módulos de pessoas espalhadas pelo mundo inteiro. Ah, ok. E o interessante é que ele permite trabalhar com faixas etárias bem diferentes, né? Disse aí, 2 a 12 anos, inclusive também com adultos. Isso é muito interessante. Se um professor, por exemplo, quiser utilizá-lo, ele precisa trabalhar com o Linux ou ele pode utilizar outro sistema operacional como o Windows, por exemplo? Existe uma versão, praticamente toda a distribuição tem a versão para Linux, existe também uma versão para Windows e uma versão para macOS. Só que as duas, para Windows e para macOS, elas têm uma limitação na quantidade de atividades disponíveis, né? Aí, mediante uma taxa que você paga, e aí o programa libera todas. Mas o pessoal fala, mas é software livre, paga? Sim, a questão não é a questão do preço. Você pode baixar o fonte, instalar, compilar na sua máquina. Mas se você já quiser o programa pronto, tem essa taxa, que foi uma forma que o Bruno encontrou de estimular o uso do GNU Linux. Então, dessa forma, você, como a versão para Linux é toda liberada, isso dá um incentivo para o seu uso. Bom, você participa da comunidade do GCompris, ajudando na tradução, é isso? Para que línguas você traduz? Traduz para o português, né? E agora a gente, inclusive tem o pessoal do time do Gnome, né, da equipe do Gnome de tradução, eles até fizeram as últimas atualizações recentemente. E lá no SL Educacional, né, no grupo Software Livre Educacional, a gente está com um projeto agora de fazer uma geral nessa tradução. Acertar uma série de coisas, inclusive de reescrever o manual online, porque toda atividade dele tem um manual, como é que usa, para que serve e tudo mais. A gente está querendo pegar isso e escrever de uma forma mais pedagógica, né? Porque, como eu falei, ele foi feito como um jogo. Então, a ideia agora é transformar isso usando termos mais da educação mesmo, tentando elaborar melhor isso e também trabalhar a tradução das vozes.
porque ele tem sons, né? Falam as letras e tem umas expressões ao longo do jogo. Então a gente está com um projeto agora também de fazer a tradução de toda essa parte vocal do G-Compris. E para quem nos assiste, que de repente já usa o G-Compris, vai conhecer, certamente vai gostar, é um programa fantástico para a educação, e gostaria de colaborar, mas é professor, não entende de informática, não entende de programação, ele tem como contribuir para essa comunidade? Na verdade, a gente precisa hoje, de certa forma, mais de pessoas que não são programadores do que programadores, né? Porque um dos desafios do G-Compris é justamente ter uma documentação pedagógica boa para ele. Porque a documentação técnica, bem ou mal, já tem o manual, já está lá. A gente precisa desse contexto pedagógico. É isso que está faltando muito. Então, né, isso assim, é um apelo, né? Quem quiser participar, é só entrar lá no sleducacional.org e lá tem uma aba, né? Quem somos, e tem a informação para a lista de discussão. Assina a lista, fala, ó, eu quero colaborar com o desenvolvimento do G-Compris, né? Tem um formulário para entrar em contato, também pode usar o formulário. E quem quiser trabalhar traduzindo, né? Revisando tradução, mas principalmente produzindo documento, escrevendo coisas, não precisa ser nada assim do programa inteiro. Ah, eu uso essa atividade, eu uso atividade mastigadores de números com os meus alunos e eu quero escrever sobre ela. É muito bem-vindo. Então não precisa de ser uma documentação do G-Compris, mas pode ser só das atividades que você trabalha com ela. Um relato, alguma coisa assim, de experiência mesmo de uso. Isso está fazendo falta para a gente. Neste fórum também é possível as pessoas compartilharem a sua experiência com o G-Compris, quer dizer, eu sou professor, utilizo, desenvolvo um trabalho muito legal e gostaria de compartilhar esse conhecimento, né, que é uma das práticas da comunidade software livre, compartilhar conhecimento. E como é que ele faz? Neste fórum existe um outro espaço onde ele pode relatar a sua experiência com o G-Compris, demonstrando o seu trabalho, né, o que ele faz de legal com os seus alunos? O SL Educacional é um bom espaço para isso, porque uma das nossas propostas é justamente de mostrar essas experiências. É uma forma que a gente encontrou para que as pessoas percam o medo. Então, uma vez que ela está lendo, olha, tem o Renato lá em Tocantins que está usando esse programa, e muito parecido comigo, então de uma forma que eu nunca tinha imaginado que seria possível. Então, esse relato para a gente é muito importante, é muito bacana. Então, lá no SL Educacional também existe espaço para isso, né? A ideia é exatamente isso que você falou, é divulgar, é compartilhar o que está fazendo, é um trocar com o outro, discutir formas melhores de usar, e é assim que a gente quer fortalecer essa questão do G-Compris aqui no Brasil. Maravilha. Para você que não conhece o G-Compris, nós vamos colocar, né, no nosso front aí mais informações onde você pode procurar sobre o G-Compris. Procure conhecer. É um programa muito legal para a área educacional. E você que deseja contribuir, o Fred já deixou aí a dica como participar e colaborar com o desenvolvimento do software livre e da educação. Fred, muito obrigado pela presença novamente e ficamos por aqui, né? Até a próxima, no próximo programa. Obrigado. Então, gostaram? Para participar do nosso programa e dar a sua opinião, mande um e-mail para livresaber@espiritolivre.tv. Para assistir a esse episódio e outros episódios do nosso programa, acesse tv.espiritolivre.org. Bom, terminamos por aqui e contamos com a sua presença no próximo programa Livre Saber. Até mais e um bom dia.